Oi, galera, sejam bem-vindos a mais um corte do canal. Já se inscreve, ative os sininhos e deixe o seu like. Vamos para mais um vídeo? Bastante agradável, como a gente já previa no Mineirão, pelo menos para mim. Não sei se o jogo também te agradou, jogo de alternâncias, né? Acho que o Cruzeiro no frigir dos ovos ali foi melhor no primeiro tempo, conseguiu o gol no início do segundo, a partir dali acho que o Flamengo melhorou no jogo e foi melhor na parte final. Acho que o empate acabou justo, ou não, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Ramon. Todo mundo que assiste ao Troca. O jogo agradou, foi um jogo bom de assistir, não foi um jogo espetacular, porque, no fim das contas, os dois times moderaram os riscos que estavam dispostos a correr. O Flamengo não deixou de ter a sua identidade ofensiva, de um time que busca jogar quando tem a bola, mas também não se atirou totalmente. E o fator casa no Mineirão também não fez o Cruzeiro se atirar correndo todos os tipos de risco contra um adversário tão poderoso do outro lado. Então foi um jogo em que os dois times moderaram riscos. Acho que em nenhum momento a gente teve uma enorme superioridade de um lado sobre o outro. Talvez o Cruzeiro no primeiro tempo tenha tido a melhor sensação de gol naquela bola invertida da direita para a esquerda, que tem a finalização de peito do Arroio, né? Do Wesley. Do Wesley, aliás. Ombro, do Wesley. Né? De ombro, ele deu peito, uma enfim. ombrada, Mas tem a volta para o segundo tempo, o Cruzeiro consegue fazer o gol do Arroio numa jogada muito bonita, mas sente muito o gol e o Flamengo passa a ter mais período de domínio após ter marcado o gol. Tem a chance do Carrascal, que talvez tenha sido a melhor delas para uma virada no placar, mas assim, não dá para dizer que 1-1 não conta o que foi o jogo, né? Eu acho que 1-1 fica bem, o empate fica bem para esse primeiro jogo e a gente tem tudo para ter na quarta que vem um jogo espetacular no Maracanã, com os dois times entrando em igualdade de condições e, evidentemente, a vantagem do campo passando para o lado do Flamengo. Ô Ramon, dá pra dizer que o Flamengo comemora um pouco mais esse empate pelo fato de ter jogado fora de casa? Vai jogar diante da sua torcida a partir de agora no Maracanã. Tudo bem, Ramon? Boa noite. Tudo bem, Diniz. Boa noite, Mansur. Boa noite para quem está em casa acompanhando o Troca. Eu acho que os dois times saem felizes. Eu sei que essa questão de jogar em casa, obviamente o Cruzeiro queria vencer, mas diante das circunstâncias, né? O Cruzeiro com meio de campo hoje que pendurado, Gerson principalmente, jogador importantíssimo, né? Matheus Henrique tomou o terceiro cartão. Então, assim, já é mas tem a volta do Lucas Romero, o Cruzeiro ganha um pouco mais de vitalidade, um pouco mais de força, porém perde na questão do dinamismo, né? Na qualidade do jogo mais curto ali. Nem duvidaria que o Lucas Romero fosse o titular no Maracanã com todas as disposições. Também não. Acho que seria o mais provável, né? Não, sim, seria. Né? Para mim ele é o titular, ele é o capitão do time, para mim ele seria o titular, claro. Né? O Matheus Henrique só jogou porque o Romero estava suspenso. Mas enfim, o time meio de campo hoje com dois jogadores importantes no setor de marcação pendurados. Mas eu acho que o placar reflete muito o que foi o jogo mesmo. Assim, até os números que eu já estou olhando aqui, estava olhando os dados que eu gosto de ver e tudo muito parelho, tudo muito igual. Mas não deixou de ser um jogo bom, foi um jogo de muita qualidade, um jogo para quem gosta de tática com boas movimentações. Podemos questionar, pelo menos eu posso questionar alguma escolha ou outra do Jardim para esse jogo, né? Principalmente a questão do Pedro estar fora, vamos falar daqui a pouco, no qual eu achava que o Pedro deveria começar como titular, mas dentro da sua proposta, da sua estrutura de jogo, o Flamengo conseguiu fazer um bom jogo, o Cruzeiro também, o resultado é justíssimo. É por aí. A gente já tem, inclusive, você falou sobre números, que gosta de acompanhar, então já que o Mansur e o Ramon gostam de números, vamos trazer aqui os números do jogo, desse empate lá no Mineirão, aliás. Clima espetacular no Mineirão, né? Absolutamente lotado hoje, ingressos esgotados para essa primeira partida. Posse de bola muito equilibrada, ali tá na margem de erro, né, Mansur? Já que estamos ali meio clima de eleições e pesquisas e tal, 53-47 tá na margem de erro. Se for ali, mais né? de erro de 2 para cima, para baixo, mesmo assim dá Flamengo. É isso, 53% pro Flamengo, 47% pro Cruzeiro. Finalizações 15 do Flamengo, 11 do Cruzeiro. Certas 5-1 pro Flamengo. Passes certos, 376 do Cruzeiro, 437 do Flamengo. 2 escanteios do Cruzeiro, 4 do Flamengo. Desarmes 23-12 para o Flamengo. Faltas cometidas 14-11 para o Cruzeiro. E acho que essa diferença de passes certos, Mansur, ela a favor do Flamengo no caso, acho que ela se dá muito pela parte final do jogo, né? Em que o Flamengo claramente teve mais a bola, o Cruzeiro estava na vantagem no placar ali durante boa parte desse tempo. E acabou
sei se é uma opção, né? Porque às vezes o outro time te empurra um pouco para trás também. Mas o Cruzeiro criou muito pouco a partir do gol, né? A partir do primeiro gol, sim. Teve, e foi o período que teve mais supremacia de posse, né? Sim. E de controle do Flamengo, também já com um perfil de time um pouco diferente. Eu acho que a discussão, o Ramon chegou a tocar nesse ponto na abertura dele, quando ele fala sobre algumas escolhas do Leonardo Jardim, que eu acho que iam, especialmente se o Flamengo não consegue o empate, elas iam pautar muito o debate em torno do Flamengo, né? Elas seriam o grande ponto de conversa. Eu acho que o Leonardo Jardim planejou um jogo, uma ideia, e nem sempre esse jogo aconteceu. Perfeito. Né? Eu ia concluir exatamente com esse tipo de pensamento. Assim, para mim o plano era, e quando o Flamengo tinha uma saída de tiro de meta, por exemplo, a gente via que o Flamengo tentava atrair essa pressão do Cruzeiro para tentar, com alguma combinação, jogar a bola às costas. E aí o Bruno Henrique, em tese, embora o Pedro possa te dar uma capacidade de ligar outros companheiros recebendo de costas e fazendo passe, o Bruno Henrique era mais uma opção para tentar correr às costas. Só que, primeiro, como o Cruzeiro não se atirava tanto, e como os dois times, quando tinham a bola, moderavam muito a velocidade dos ataques também, para não perder bola e sofrer transição, o Flamengo teve muitas passagens do jogo em que ele ficou com a bola no campo de ataque, trabalhando em espaço curto, e nesse cenário, o Bruno Henrique já participava menos. Ele vinha até sair da posição do 9, ele faz muito esse movimento, mas ele não ajuda tanto trocando passe, combinando curto ali com os companheiros. Às vezes o Flamengo ficava sem a finalização das jogadas, ficava com a área vazia também, e as jogadas não se completavam. E o Cruzeiro, quando saía em transição, conseguiu ter algumas sensações de gol um pouco melhores. Quando o Cruzeiro faz o 1-0, já se desenhava que o Flamengo ia ter que partir para outro plano. Nem dá para dizer, para outra ideia de jogo, nem dá para dizer que o gol é consequência disso. Porque é logo num dos primeiros lances, numa falta que, aliás, eu acho até duvidosa. Também. Não tenho muita certeza se o Pedro foi atingido pelo braço ali. Eu tive a impressão de que a falta não aconteceu. Eu até vi, o Arthur Jorge reclamou bastante, mas enfim. E o gol sai na bola parada. Mas a partir daí, aí já interessava para o Flamengo ir tirando o ritmo do jogo com 1-1, e aí a formação com o Paquetá, com o Pedro, aí o Flamengo conseguiu fazer isso muito bem. A partir dali o Flamengo, acho que aí a ideia, a partir daquele momento, aquele plano de jogo se sobrepôs no jogo. Mas eu acho, quero ouvir o Ramon sobre isso também, eu tive a impressão de que a ideia dele, na maior parte do tempo, funcionou. Né? Porque ele teve velocidade à frente, o Bruno Henrique conseguiu ganhar algumas jogadas levando, às vezes faltou um pouco de companhia para ele, né? Ele ia conseguir arrancar, mas faltou meio chegar para ter mais gente para ajudá-lo, né? E o Flamengo tem uma boa chance quando o Rascaeta rouba uma bola, né, do Mateuzinho, e dá ao Bruno Henrique. O Bruno acho que até bate bem na bola, né? A bola sobe um pouquinho, raspa a travessão. Que tinha que ser feito, ele não errou. Acho que uma outra coisa que o Jardim tinha em mente com a troca era o que o Flamengo fez também, principalmente numa boa parte do primeiro tempo, que era tentar pressionar a saída de bola do Cruzeiro, e funcionou. E fez bem, foram algumas as bolas que o Flamengo roubou no campo de ataque. A minha relação com o Pedro é o seguinte, no início do jogo principalmente, enquanto o Cruzeiro pressionava, né, assim, o Cruzeiro na saída de bola pressionava. A partir do momento que o Flamengo conseguia sair, essa bola batia na lateral e tinha possibilidade de tomar uma transição, o Cruzeiro recompunha e não pressionava os zagueiros, né? Para justamente não cair nessa indução da atração e abrir o espaço por dentro para a Rascaeta jogar, ou uma bola longa para os laterais, para os pontas, enfim. Aí que entrava o Pedro para mim, porque nessas jogadas que o Flamengo tentava sair jogando, o Pedro seria importantíssimo pro pivô. O Bruno Henrique não tem esse jogo do pivô, ele é ponta. Tá se adaptando a esse estilo de jogo, né? Por mais que ele jogue ali e decida, resolva muitos jogos. Mas é por característica. Já há bastante tempo tem jogado. Exatamente, né? Por característica mesmo. Então, o Pedro poderia ser esse jogador para dar essa pausa a mais para o Flamengo, justamente para dar tempo do Flamengo sair de trás e conseguir, né, ser compacto para chegar à frente. Mas, assim, em relação ao Cruzeiro, bem do que eu imaginava nessa pressão, era o Caio Jorge cuidando dos dois zagueiros, o Matheus pegava um volante por dentro, eventualmente o Matheus ficava um pouco mais à frente, o Caio Jorge pegava um pouco mais esse volante, que no caso era o Jorginho, que é o jogador responsável para fazer essa saída, né? O Cruzeiro perseguindo bastante os seus jogadores. Teve um momento da partida no primeiro tempo, que eu até conversei com o Mansur ali, a gente estava junto, obviamente, né? Que estava o William na função do Mateuzinho com o Bruno Henrique e o Mateuzinho aberto com a Rascaeta na lateral direita, né? Cruzeiro
perseguindo, né, por longas distâncias, Sim. essas marcações. Por vezes o Flamengo conseguia jogar porque conseguia sair, se desvencilhar, né, através da qualidade dos seus jogadores. Mas eu gostei muito da partida do Gerson também, ainda mais porque ele jogou pendurado, era visivelmente ele estava muito concentrado para não fazer qualquer tipo de falta e não tomar cartão. Enfim, foi um jogo bom, né? Eu acho que sim, a gente vai pro campinho agora, o Mansur vai. Eu acho que foi um jogo muito bom. Eu senti falta do Cruzeiro, Mansur, um pouco mais hoje, da participação do Matheus Pereira, né? Que é sempre um jogador, não que ele tenha jogado mal, não jogou mal, mas ele é um jogador muito participativo ao longo do jogo. O Flamengo conseguiu dar uma controlada interessante ali no Matheus Pereira para que ele não conseguisse fazer tudo que ele costuma fazer, porque ele é um jogador muito regular, né? É muito raro você ver o Matheus Pereira fazer um jogo ruim, de pouca participação. E dentro da média dele hoje, a gente vai mostrar os números do Matheus Pereira, inclusive, já para ilustrar o que a gente está falando. Eu acho que dentro da média de atuações do Matheus Pereira hoje, ele foi bem controlado pelo Flamengo. O Flamengo conseguiu evitar bastante a periculosidade que ele causa quando pega na bola. Tem um lance do primeiro tempo que ele conduz a bola pelo centro, solta lateralmente, o Cruzeiro tem uma chance de uma finalização. Mas foi muito bom o trabalho dos volantes do Flamengo no jogo hoje, né? Tanto do Jorginho quanto do Pulgar. Fez um grande jogo. Uma coisa que me surpreendeu foi o uso do Jorginho na forma do Flamengo pressionar. O Jorginho ficava logo por trás dos atacantes, pegando o volante. Eu imaginei que o Leonardo Jardim fosse evitar que ele cumprisse uma distância tão grande. A gente até botar aqui no Deixa eu só fazer. Quer falar? Já que falamos do Matheus Pereira, para ilustrar, ô Mansur, ele ficou os 90 minutos em campo, finalizou 2 vezes, né? Nenhuma delas na direção do gol. E aí um detalhe, 40 passes certos, para a média dele é um número baixo, né? Se a gente for pensar a quantidade de vezes que o Mateuzinho normalmente participa... O Matheus Pereira normalmente participa do jogo, esse número de participações é um número que eu acho que está abaixo do que ele costuma apresentar nos jogos, né? São 40 passes certos, 7 errados e 65 ações com a bola. Vai lá, Mansur. Só posso falar uma coisinha só porque claro, você sabe, Matheus? Perdão, Cadu Manso. Não precisa pedir perdão, você fala. É só falar. Em relação ao Matheus Pereira, né, ele teve, obviamente eu não fui, concordo com você, mas a participação dele no gol do Cruzeiro foi muito importante. Sem dúvida, no gol sim. O Flamengo estava muito bem compactado, com um bloco muito fechado. Ele inteligentemente percebe um espaço muito próximo ao Gerson, no qual ele recebe a bola. Ele sai, né, desse encaixotamento para cá, ninguém o acompanha porque não é para acompanhar, ele sai para uma distância considerável da baliza e recebe essa bola. Ele abre no Willian, o Arroio ataca o espaço e o gol acontece. Assim, para você ver que o nível de um jogador como o Matheus Pereira, 10 segundos de uma boa movimentação e uma bola muito bem dada a ele com tempo e espaço, ele pode resolver a partida. Hashtag troca de passes, tá bom? Você que está aí assistindo ao programa e tá louco para participar com a gente, hashtag troca de passes, vai lá no X, né, no Twitter, mande as suas mensagens, o que você achou, por exemplo, do jogo de hoje do Mineirão. Ou se você é palmeirense, eventualmente, quiser falar sobre o jogo do Palmeiras, o empate mais cedo lá em São Paulo, fique à vontade, enfim, fale sobre o que você quiser. Vai lá, Mansur, o que é que você vai mostrar pra gente? Olha, só mostrando o que a gente estava falando sobre os volantes, a questão do Jorginho, ó. Muitas vezes na saída, o Flamengo tentava igualar na saída do Cruzeiro para pressionar e o Jorginho era quem ficava aqui à frente. Eu imaginava que o Leonardo Jardim ia evitar que ele tivesse um deslocamento tão grande, né? Mas ele por vezes vinha aqui buscar o primeiro volante do Cruzeiro. O que a gente estava falando sobre a pressão do Flamengo criou problemas, a do Cruzeiro também. Mas houve uma situação só em que o Cruzeiro teve alguma dificuldade no primeiro tempo. Caio Jorge cuidava aqui dos dois zagueiros do Flamengo. Por vezes o Jorginho fazia essa função por aqui, deixando o Ayrton Lucas um pouquinho mais alto. O Arroio ficava tentado a vir aqui com o Jorginho e o Flamengo fazia uma bola por vezes mais direta e encontrava o Ayrton Lucas com saída por aqui. Foi a única situação em que no primeiro tempo a pressão do Cruzeiro acabou desencaixando e permitiu ao Flamengo construir. Só para terminar, eu acho interessante a gente falar um pouco do lance do gol que o Ramon falou, né? O Flamengo estava já colocado atrás, com as 2 linhas de 4, Samuel Lino fazia a proteção por aqui, tinha a chegada do Willian, o Matheus Pereira vindo aqui para jogar junto com o Wesley. Os 2 laterais, quando o Cruzeiro ficava em posição de ataque, chegavam, né? Isso. É uma inversão que é feita desse lado para o lado direito, e aí o que acontece? O Arroio, o Willian abre, atrai o Ayrton Lucas. E aí eu acho que o Samuel Lino dá uma pequena demorada em fazer essa perseguição. O Arroio busca esse espaço
E aí, quando o Samuel Lino chega, ele já chega atrasado, ele tenta um carrinho de primeira, o corte para trás permite o chute. Aliás, o gol é um negócio espetacular, né? O gol do Cruzeiro. O Arroio é muito feliz no corte e a batida de canhota é inacreditável, né, Ramon? Uma batida bonita, acerta o ângulo do Rossi. Será que não faltou ao Lino, né? Será que a percepção que é canhoto, que o Arroio é canhoto, sabe? Porque ele dá um bote tão... Sabe a como se impressão? fosse a direita. A impressão que dá é aquela Ele- assim, ó, ele o jogador esquece. fica com mini peso na consciência ali na Errou. hora, porque ele perdeu o marcador. Deixa eu E consertar aí ele isso aqui falou, de qualquer preciso maneira. consertar de todo jeito, eu tenho que dar esse carrinho, porque ele vai cruzar, ele vai chutar no gol, e nós vamos tomar o gol por minha causa. Aí toma o Porque corte. se ele dá o fundo, né, pro Arroio, ele obriga o Arroio a definir com a perna ruim. Exato. Isso, fazer um cruzamento. Ele foi tão afoito que eu acho que isso acontece, gente, né? Você vai correr, você erra, sabe? Falta oxigênio no cérebro, acontece. Ele dá um sprint, não sei se ele... Pode ter esquecido, né? É canhoto. Quando ele deu o carrinho, eu tenho certeza. Quando ele deu o carrinho, ele... é canhoto. Que aí ele corta e aí a finalização do Arroio é uma coisa espetacular. Um belíssimo gol. Um lindo gol do Arroio. Falando um pouco sobre a escalação do Flamengo, porque causou um alvoroço, né? Quando saiu a escalação, a permanência do Pedro no banco de reservas para a escalação do Bruno Henrique. Depois que o jogo se desenrolou, Mansur, eu não sei se você era a favor da entrada do Pedro desde o início. Se era, depois que o jogo se desenrolou, você foi convencido de que talvez tenha sido a melhor opção? Não, eu acho que... eu não gosto muito, assim, de... Porque o jogo com o Pedro, ele não aconteceu, né? Então, só aconteceu o jogo do Leonardo Jardim, Exato. foi esse. E esse jogo, eu acho que o plano fazia sentido pro que o Flamengo tentou fazer. A forma como o Flamengo tentava sair de trás. Só achava que quando o Flamengo conseguia se instalar no campo de ataque, isso aconteceu por mais momentos do primeiro tempo, aí eu acho que o Flamengo teve mais dificuldade, porque o Bruno Henrique não vai participar tanto dessa troca de passes. E aí é aquela diferença. Você com o Bruno Henrique, você ganha algo, com o Pedro você ganha algo e perde algo com os dois, né? Natural. O Pedro, se você enfrenta uma marcação, uma pressão encaixada na sua saída de bola, dificilmente você vai ter o Pedro para correr atrás. Você vai precisar, o Pedro vai receber de costas e aí, se você tiver os complementos, essas flechas que corram as costas, ele vai provavelmente acertar esse passe. Com o Bruno Henrique, você vai ter esse jogador que vai correr as costas desde que alguém receba em alguma... Eu acho que o Flamengo em alguns momentos conseguiu essa combinação, não acertou tanto o último passe. O lance que o Bruno Henrique se colocou em melhor condição de finalizar, ele é um pouco diferente no contexto, né? Porque ele chuta raspando o porque é uma travessão? roubada de bola que acontece a meio caminho, né? Ele fez o correto. Tô dizendo que não é bem desse contexto do jogo que foi planejado sim. para sair da pressão do Cruzeiro e aproveitar o espaço às costas. Então eu acho que o Leonardo Jardim pensou um tipo de jogo que fazia sentido, só que eu acho que por vezes a partida apresentou outras situações que essa formação não contribuiu tanto. Mas, tanto que agora ele volta para o segundo tempo igual, né? Ele só muda mesmo com o gol tomado. Com o gol tomado, em que ele entende que vai precisar aí, entre aspas, alugar o campo ofensivo, ficar mais tempo jogando em espaço curto. E aí ele preferiu nesse momento ter o Pedro. O Ramon já se mostrou aqui a favor da entrada do Pedro desde o início, né? Por quê, Ramon? E se você se convenceu de que talvez tenha sido a melhor opção? Por isso, porque se você tendo o Plata e o Lino pelos lados, você tem as flechas para fazer esse tipo de movimento, né? E tendo essa bola longa que foi usada pelo Flamengo... Desculpa até te interromper, mas o Samuel Lino não jogou tão pelo lado hoje, né? Ele foi mais um meia. Mas ele joga assim. Não tem jogo. Porque ele abre pro Ayrton passar. Exatamente, né? Porque em outros momentos ele foi mais ponta a ponta, né? E ultimamente ele tem jogado... O Mansur pode mostrar. Ele se posiciona atrás dos volantes, próximo ao Rascaeta, né? Para atacar esse meio espaço. Como o Arroio fez para fazer o gol, é um movimento muito que ele faz, de dentro para fora. Entendeu? Não, vai lá, Cadu Manso. Vai lá. Não, já tá aí para você. Já tá aqui, então vamos lá. Vai embora. Normalmente o Flamengo, quando se posiciona ofensivamente, deixa eu apagar até aqui. Esquece, a posição do Cruzeiro está aqui só para a gente ter uma ilustração. Mas, em geral, o Flamengo tem esses 3 homens fechando aqui por dentro, com os corredores para esses laterais. Nem sempre os dois todos espetados. Você pode ter um jogador um pouco mais, numa diagonal mais defensiva, mas, basicamente, o Flamengo tem esse tipo de organização, que pode ser com um dos volantes como terceiro, pode ser um 2+2, pode ser 3
Mais um. Ou um mais 3, às vezes, né? Ou às vezes até os segurando com zagueiros, às vezes esses Isso. jogadores saindo mais, dependendo do que o adversário, de como o adversário está te pressionando. Mas o trabalho desses jogadores normalmente é com bastante mobilidade. Com bastante mobilidade aqui nesse setor de dentro, podendo eventualmente atacar o espaço, podendo por vezes vir aqui, permite o Arrascaeta trocar e vir por aqui. Isso tem sido mais ou menos a forma do Flamengo jogar. E a minha defesa da escalação do Pedro, por exemplo, eu não sei quanto de minutagem poderia ter o Paquetá, mas, por exemplo, se tem o Paquetá jogando como meia falso, meia ponta pela direita, aí faz sentido ter o Bruno Henrique. Como não tinha 2 pontas velozes, na minha opinião, tá, gente, faria mais sentido pra mim, pro meu jogo, ter um Pedro um pouco mais à frente, até para preencher a área. Faltou isso. Foi um lance no final do primeiro tempo, tem um cruzamento, acho que do Plata, né? No finalzinho mesmo. Que o Bruno Henrique, ele ocupa a área, ele cabeceia muito bem, mas ele não estava ligado. Ser um cara mais de área a área, como o Pedro poderia ali ser um lance de perigo, um cabeceio, enfim, alguma coisa ele poderia gerar para o Flamengo. Agora, é curioso, né, que tanto o Felipe Luiz quanto o Leonardo Jardim, dependendo da característica do jogo, especialmente jogos mais decisivos, jogos de mata-mata, muitas vezes eles optaram pela permanência do Pedro no banco, né? Talvez, aí a gente vai precisar escutar o Leonardo Jardim, não tenha sido só o movimento ofensivo. Pode ter a ver com o tipo de pressão que o Flamengo queria fazer na saída de bola do Cruzeiro também. Muitas vezes a explicação do Felipe era essa. Era essa, às vezes. Isso não era só a questão do ataque à profundidade, da velocidade, de correr às costas dos defensores. Era também a forma de pressionar, de um jogador que pode ajudar por mais tempo do que o Pedro. Embora o Flamengo tenha conseguido fazer alguns jogos, nem sempre 90 minutos, mas o Flamengo tenha feito com o Pedro e a Arrascaeta já jogos em que ele pressionou bem e conseguiu resolver esse tipo de problema. Assim, eu acho que o jogo vai muito aberto para o Maracanã, porque acho também que o Flamengo vai ser um time com ainda mais essa iniciativa de ocupar campo ofensivo, de trabalhar com a bola por mais tempo. O jogo vai ter um roteiro até mais fácil de decifrar do que era o jogo do Mineirão. Sim. E aí o Cruzeiro, o Cruzeiro tem essa capacidade de explorar, pôr à prova o que foi uma grande dificuldade do Flamengo na volta da Copa do Mundo. Hoje saiu bem contra o Vitória, que é ter controle do jogo e evitar contragolpe. A recomposição, né? Exatamente. Ou matar essa jogada rapidamente, pressão após a perda da bola imediata. O Flamengo conseguiu durante muitos momentos hoje fazer, tinha feito no fim de semana, mas a gente deu a ressalva de que era um adversário que estava mais cansado e com alguns titulares fora. Eu acho que o Cruzeiro tem a capacidade de ferir muito nesse tipo de jogo o Flamengo no Maracanã. E com talento, porque você tem um Caio Jorge para correr, o Matheus Pereira para lançar, um Gerson para sair em condução de bola se for necessário, laterais com qualidade técnica. Então eu acho que o jogo vai muito aberto. Acho que o Cruzeiro continua sendo muito candidato e está muito vivo dentro da eliminatória. Acho o jogo do Maracanã um jogo perigoso para os dois lados. Também acho. Vamos mostrar números do Arrascaeta, que na minha opinião hoje fez um jogo abaixo, né? Até assistindo ao jogo... Tecnicamente também achei. Exatamente. Foi bem controlado e tecnicamente também não foi o seu natural. Porque também houve críticas, né, no momento em que o Jardim tira o Arrascaeta naquela altura do jogo, né? O Flamengo estava perdendo ainda, né? Tava 1-0 o jogo, não tava? Tava. 1-0 quando foi a entrada do Paquetá. Foi em seguida o gol sai. Exato, um minuto depois. O gol sai. Houve críticas ali naquele momento, a saída do Arrascaeta, por se tratar de um jogador altamente decisivo e com capacidade de decisão. Mas aí eu estava na hora vendo o jogo e pensei, o Arrascaeta, ele está vindo de um longo período de inatividade, de lesão, não está ainda no ápice da sua capacidade física e não está jogando bem. Acho que se justificava uma alteração naquele momento, né? A gente tem os números aqui, Mansur e Ramon vão falar sobre o Arrascaeta. Ficou 66 minutos em campo, não finalizou nenhuma vez, o que é raro, né, para Arrascaeta. 19 passes certos e 4 errados, poucas participações do Arrascaeta, inclusive. Foram só 30 ações com bola. Para padrão, né? Para padrão Arrascaeta, bastante baixo número, né, Ramon? Desculpa. Não, é isso, cara. Acho muito também do contexto do jogo, né? Não era um jogo eliminatório, ele tem um contexto diferente, é um primeiro jogo, é um jogo mais tenso, um jogo mais disputado, muito duelado, né? E realmente, hoje ele não foi bem. O Arrascaeta não jogou o seu normal. Foi muito bem controlado, como eu falei, pela zona defensiva e os dois volantes do Cruzeiro. Os dois 10, aliás, né? Exatamente, ele então, quanto o Matheus tiraram. Pereira fizeram um jogo abaixo do que podem. Os dois técnicos conseguiram tirar, né, desses dois poder momentos de decisão. decisivos. Exatamente.
Mas, tanto quanto o Matheus, tanto quanto o Arrasca, não foram do seu normal. Eu tô até olhando aqui o número. Assim, é porque fica muito subjetivo olhar a questão de passes certos pro jogo, enfim, do Arrascaeta, porque ele não tá sem jogar, mas os passes certos dele na temporada, tô falando na Libertadores, perdão, tem sido de 13, 14 passes por jogo. Então, assim, ele foi acima da média hoje. Só que se a gente olhar no campo... por jogo? Na Libertadores. Tá aqui na Libertadores. Só que, se você olhar o jogo dele em si, não foi o normal dele. Ele não conseguiu fazer o que se esperava de um jogo como esse. Enfim, é o contexto do jogo. Os dois 10 não jogaram o seu normal. Do lado do Cruzeiro, né? Acho que havia uma tensão hoje por causa dos pendurados, né? Claro. Foi preciso controlar o Gerson em alguns momentos. Eu percebi ele não tirando o pé, mas se contendo um pouco ali na hora de dividir, fazer uma falta que poderia ser necessária naquele momento. No final do jogo tem um lance muito claro. Contra-ataque do Flamengo. Contra-ataque que o Flamengo tem até à disposição, que o Gerson normalmente iria para o choque ali, mataria a jogada, ele tira o corpo um pouco, né? Pensando, se eu matar o contra-ataque, eventualmente posso receber o cartão amarelo e ficar fora do jogo do Maracanã. E é difícil jogar assim, né, Ramon? Com 3 jogadores de meio campo, Mateuzinho, Matheus Pereira e Gerson, os 3 jogadores de meio pendurados com cartões amarelos, podendo eventualmente ficar fora do jogo decisivo. Tem muita maturidade, muita responsabilidade. O Gerson está pendurado desde o 3º jogo do campeonato. Então ele vem segurando esse rojão há muito tempo, né? E chega num jogo decisivo, mudou, né? Antigamente gerava nas oitavas, agora era nas quartas. Então ele não poderia tomar um cartão, obviamente ficava fora do jogo. O Mateuzinho tomou o cartão naquela entrada que ele dá no Bruno Henrique, inclusive, né? No Bruno Henrique, e acabou ficando fora. Mas, assim, maturidade grande dos dois, Matheus Pereira e Gerson, por não tomarem o cartão. O Cruzeiro não matou a classificação cedo, né? Na fase de grupo. Não. Senão ele poderia ter resolvido essa questão. Pois é. No último jogo, né? Mas o Cruzeiro não teve. Agora, menos mal para o Arthur Jorge, que quem tomou o cartão, em tese, é quem tem o substituto claramente desenhado ali. Agora, já que vocês citaram o cartão, houve muita dúvida sobre a cor do cartão ali para o Matheus Henrique, né? Muita gente achou que foi um lance para vermelho, uma solada, né? Pega um pouco de raspão Então, acho que esse foi o ponto decisivo. Não foi em cheio, porque se pega em cheio não tem discussão. Eu acho vermelho, que é um lance no limite da interpretação. Agora, você sabe que eu já vi diversas vezes, tem hora que eu acho que é realmente para expulsão, tem hora que eu falo, acho que acertou no amarelo. O Paulo César de Oliveira, para ele o lance era para cartão vermelho. E acho que tá ok ter a opinião de que é um lance para cartão vermelho, mas também não acho um absurdo o cartão amarelo, porque não pega em cheio, né? É um lance de raspão. Eu tô nessa página exatamente. Né? Com vocês. Se tivesse... Poderia ter dado o vermelho, poderia, mas ter dado o amarelo, para mim, não configura um erro crasso de arbitragem, que é de uma interpretação claramente errada do lance. No final das contas, acho que a gente teve uma boa arbitragem hoje no Mineirão, né? Porque foram diversas tentativas de cavar um pênalti, né? Diversos jogadores caíram na área pedindo um pênalti. Ele não parou o jogo em qualquer reclamação de bola de mão no rosto. Isso. Né? Curiosamente, acabou parando no lance que gerou o gol do Flamengo, que a gente tem dúvida se houve o toque no rosto ou não. Né? Mas ele acabou... Naquela ele marcou. Muitas outras ele deixou andar para não parar o jogo toda hora. Conseguiu fazer um jogo... A gente estava olhando 57 minutos... De bola rolando. É isso. Ótimo, bom nível, bom índice. Bem melhor, por exemplo, do que o Palmeiras e Cerro Porteño. No Brasileirão, a média é 52, 52. Né? Então, 5 minutos a mais é uma diferença. Isso, é uma diferença. Grande parte é a diferença que separa o Brasil hoje da média das 5 principais ligas da Europa na última temporada. Enfim, eu acho que ele conseguiu fazer com que o jogo andasse. Porque Matheus Pereira caiu umas 2 ou 3 vezes ali dentro da área pedindo um pênalti, que absolutamente em nenhum deles nada aconteceu, né? O Bruno Henrique teve um momento em que caiu também pedindo pênalti. Pedro uma vez no fim do jogo. O Pedro no fim do jogo, e nenhum desses lances aconteceu pênalti. Acho que no final das contas, o lance do Mateuzinho acho que é duvidoso ali, poderia pender para qualquer lado. No mais, né? Tô me esquecendo de alguma coisa importante. O Plata caiu, ficou um minuto fora, Matheus Pereira caiu, ficou um foi minuto aplicada fora. essa regra. Aplicada a regra com critério. E parecia tão clara e coerente a interpretação que foi... Talvez esses dois times tenham enfrentado essa regra pela primeira vez, certamente enfrentaram. Você não teve nenhum escândalo dos jogadores reclamando sobre isso. A coisa aconteceu naturalmente porque estava correta a aplicação. Mas acho que também, tirando esses lances de simulação que a gente viu durante o jogo,
Os jogadores quiseram jogar, né? Acho que isso ajuda. Quando o jogador quer, porque a confusão normalmente acontece, pode acontecer porque o juiz erra aqui, erra ali e tal, mas muitas vezes, no Brasil especialmente, as confusões acontecem porque os jogadores tornam o jogo quase que inaptável, né?